tarde a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Muito bem, hoje quero dizer da nossa satisfação em estarmos aqui mais uma vez, é a segunda vez que estamos aqui, e nós vamos falar um tema muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. É um capítulo que fala a respeito da prece, mas não só a respeito da prece, fala também a respeito da justiça divina, como funciona a justiça divina. Nós sabemos que a prece é sempre recomendada quando nós vamos a uma casa espírita, quando alguém passa pelo atendimento fraterno e a pessoa se vê perturbada ou angustiada ou com receios do que virá, nós sempre recomendamos para que a pessoa faça uma prece. Porque a prece é uma espécie de sintonia com a vida espiritual. A prece também eleva o coração, tanto é que nesse capítulo mesmo tem um subtítulo chamado A Alegria da Prece. Então todos nós temos condições de nos voltarmos para esta sintonia através deste importante instrumento que é a prece. Pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá, disse Jesus. E a doutrina espírita, como é uma revelação, vem explicar realmente esta questão que Jesus nos disse. Porque os espíritos superiores, quando eles nos olham como um todo. Para eles, passado, presente e futuro representa o presente. Quem quiser ler sobre isso, está no livro A Gênese de Allan Kardec, Teoria da Presciência, quando é exposto que existe um observador ao alto do monte. Esse observador vê o viajante que está passando por um caminho. O viajante tem uma visão temporal e o observador tem uma visão atemporal. Ele consegue ver se o viajante encontrará uma ponte caída, algum perigo na estrada, ou seja, consegue ver o que o viajante ainda não vê. Assim, os espíritos superiores nos olham. Eles não veem somente este momento que nós estamos passando. Eles sabem do nosso passado, sabem as angústias que passamos no presente, porque muitas das angústias que passamos são causas anteriores das aflições de outras existências. E também, como o próprio Evangelho diz, existem causas atuais das aflições. A maneira como a pessoa conduz a sua existência atual. Mas e o porvir? O porvir está sendo construído por nós mesmos, porque nós somos autores do nosso destino. Nós é que escrevemos as páginas da nossa existência. Nesta encarnação, você está formando o seu porvir, que pode ser nesta vida como nas vidas que se sucederão. Então veja que interessante, o ser humano tem potenciais que desconhece. Nós todos temos muito potencial em nós. Por isso que Jesus nos disse assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Significa que nós temos um potencial imenso a ser desenvolvido. E quando ele compara com o sal do mundo, o sal da terra, ele quer dizer que qualquer ambiente que se coloque sal, o sal tem a propriedade de alterar o meio, em que ele se encontra. Nós também temos propriedade de alterar o meio que nos encontramos.
O ser humano, por exemplo, tem pensamento contínuo, o que nos coloca realmente de posse de algo chamado livre-arbítrio. É um potencial imenso que o ser humano tem, que vai fazer com que essa sua evolução se processe mais rapidamente. Nós temos também em nós mesmos a evolução toda pela frente, onde uma das principais fatalidades nossas é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Dentro do processo evolutivo das etapas de aperfeiçoamento, todos nós seremos espíritos felizes. Jesus disse assim: de que adianta você possuir a terra inteira se você perder a sua alma? Demonstrando que o nosso espírito, ele é mais valioso do que qualquer fortuna da terra. Porque as fortunas da terra acabam, se diluem, e o nosso espírito é eterno. Existe alguma coisa eterna na terra que nós possuímos? Nada é eterno, mas nosso espírito é. Então, olha quanto potencial. Nós viemos da vida espiritual. E é completamente natural que tenhamos uma ligação psíquica da casa da qual viemos. Por isso que a prece faz uma espécie de conexão entre a casa espiritual e a casa terrestre. Espíritos simpáticos a nós podem ouvir as nossas preces e podem realmente nos auxiliar quando necessário. Então nós poderíamos dizer que a prece é uma espécie de posicionamento mental. É uma espécie de como você vai dirigir o seu pensamento. Porque Jesus também nos alertou a respeito disso, quando ele disse: não devemos orar como os fariseus, que são vistos por todos, ou então em praça pública. Devemos fechar a porta do nosso quarto e ouvir e falar em silêncio com Deus, porque Deus em secreto sabe tudo o que nós precisamos. Quer dizer que nós podemos no silêncio ouvirmos o nosso Criador. Sem palavras. Deus conversa conosco no silêncio das nossas almas. Então nós percebemos que quando nós fazemos uma prece, nosso coração se abastece de forças. Quando você está numa aflição aturdida, quando você está em um momento muito difícil, você eleva o pensamento ao Criador, pede a Jesus, nosso Mestre, pede auxílio aos amigos espirituais, advém uma força, uma paz que você não sabe de onde. Todos aqui devem ter passado por isso, de num momento muito difícil, parar um pouco as coisas que estão fazendo e fazer uma prece. Porque a prece, feita com sinceridade, mas principalmente com humildade, ela tem uma eficácia excepcionalmente grande. Porque quando nós misturamos a nossa fé, nós temos ali na doutrina espírita, quando se fala a respeito de fé, que a fé não pode ter presunções. A fé ela deve ser uma fé humilde, uma fé em que nos entregamos realmente aos desígnios do Criador, mas também fazemos a nossa parte. Os potenciais humanos permitem que nós façamos a nossa parte. Por exemplo, as aflições da nossa existência, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, nós vemos isso, que as nossas vicissitudes educativas, elas estão na medida certa das nossas possibilidades. Nada que passamos, nós não podemos suportar. Tudo que está em nossa existência está dentro daquilo que podemos
suportar. Porque se não fosse assim, seria contra a própria lei da evolução. Agora, imaginemos uma situação. Nós estamos passando por uma dificuldade. E nessa dificuldade aparece a revolta. A revolta e a blasfêmia. Aparece, às vezes até o ódio aparece. Será que a nossa conexão com a espiritualidade será uma conexão sadia? Não será. É necessário que a pessoa realmente, durante uma prece, reconheça as suas imperfeições, reconheça as suas fraquezas, porque apesar de nós termos as vicissitudes do tamanho certo para nós, a espiritualidade sabe que nós fraquejamos devido ao nosso nível evolutivo, e ele nos dá então o recurso da prece para incentivar a nossa fé, para que nós realmente possamos, em sintonia com a espiritualidade, vencer os obstáculos da existência, aprendendo com eles. Mas a prece deve ser uma prece inteligível, deve ser uma prece que tenha uma lógica. Não se pode pedir qualquer coisa que você obtém, como diz. Então, Jesus falando, pedi e obtereis, quando você olha essa mensagem do ponto de vista somente das palavras, não da profundidade, fica parecendo que tudo que se pede conseguimos. Aí a pessoa não consegue, se decepciona. Mas não é bem assim. Tudo que o mestre dizia era com uma grande profundidade, que aos poucos nós iríamos compreender. E pela doutrina espírita, doutrina consoladora do Cristo, a fé raciocinada, nós vamos estudar essa questão. Porque nós sabemos que o Antigo Testamento é o homem batendo as portas da providência divina, pedindo uma revelação de luz. O Antigo Testamento é a pergunta, Jesus é a resposta e a doutrina espírita a explicação. Essa é a tarefa da doutrina espírita prometida pelo Mestre para realmente revelar o que ele não pôde falar à sua época. Então, a prece deve ser uma prece compatível com os nossos esforços e compatível com o nosso merecimento. Certa vez, eu recebi uma pessoa lá na casa espírita, no atendimento fraterno, uma senhora, que disse para que eu fizesse uma prece para ela, para que o inquilino dela saísse da casa. Eu fiquei imaginando se o inquilino passasse depois para eu fazer uma prece para não sair da casa, né? Então é uma situação de prece que não tem sentido. O que os espíritos pedem, dizem para nós pedirmos numa prece? 3 coisas: coragem, paciência e resignação. É isso que nós temos que pedir em uma prece. Porque as provas, as expiações que nós enfrentamos são mecanismos da própria evolução. Nós precisamos das provas e das expiações. Necessitamos, porque estão de acordo com a educação do nosso espírito. Se nós retirarmos as provas e as expiações, nós estamos retirando também a oportunidade de evoluir. Porque através disso nós conseguimos realmente aquilo que nosso espírito carece. Então, se você pedir coragem para enfrentar as provas, paciência para as questões da própria existência e resignação diante das dores que possa sentir ou que possa viver, você está rogando à espiritualidade que inspire e que sugira boas ideias para que você possa realmente viver esse aprendizado da forma correta. Então, nesse maravilhoso capítulo, está dizendo assim, uma pessoa perdida no deserto,
ele pode achar um caminho e dizer assim: como eu sou esperto, como eu sou inteligente, eu achei aquele caminho, me salvei. Ou ele pode entender e agradecer a Deus por ter sugerido uma compreensão diferente que o fez se desvencilhar do problema. A espiritualidade, ela inspira algumas sugestões. A doutrina espírita estuda isso através das inspirações, onde os espíritos nos inspiram. Aquela primeira sugestão que nós temos em nossa mente e que às vezes passa, não percebemos, geralmente são inspirações do alto. Uma primeira sugestão que você não está pensando, muitas vezes é a própria espiritualidade que está te sugerindo aquilo. Mas para que nós tenhamos assim a ação dos bons espíritos ao nosso lado, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos espiritualizar, nós precisamos melhorar os nossos pensamentos, a casa mental, como diria André Luiz, nossos pensamentos, sentimentos e, por consequência natural, nossas atitudes mudam. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte para que tenhamos o mérito das nossas ações. Porque não basta pedir que a pessoa obtém. Às vezes a pessoa não tem merecimento para aquilo que está pedindo. Mesmo porque nós estamos no tempo de Deus. Nós não estamos no nosso tempo. As coisas que acontecem em nossa vida acontecem no tempo de Deus. Significa de acordo com aquele estágio em que nós estamos passando. De acordo com aquela etapa evolutiva em que nos encontramos. Aí sim, aí você pode obter algo que é bom para você e que nem sempre você sabe o que é bom para você. Às vezes você acha que algo é muito bom, você deseja aquilo ardentemente, mas aquilo não acontece. E acontece mais à frente outras particularidades que você nem imaginaria. E aquilo que você desejava lá atrás, já vê que não é tão importante assim. Porque dentro da evolução nós vamos mudando com o nosso pensamento. As nossas percepções vão também mudando. Os nossos anseios vão mudando. Vamos supor, a pessoa está numa fase da vida que ela quer cada vez mais matéria, ela quer cada vez mais realizações profissionais, ela quer juntar dinheiro, ela quer poder financeiro. Acontece algo em sua existência que ela vê que isso não é o mais importante. O mais importante é a construção interior. Jesus falou a respeito disso, quando ele disse assim: não juntem tesouros na terra, mas na vida espiritual. Ou seja, a bagagem que nós nos fazemos portadores aqui da terra será fundamental para nos situar na sociedade do espírito. As aquisições materiais, naturalmente, são importantes também na vida material. Porque se você trabalhou, se você estudou, se você se esforçou, é até uma consequência natural. Mas a pessoa não pode ser escrava daquilo. Nós somos espíritos eternos. Isso vai também direcionar a prece que fazemos, a conversa, o pedido que nós fazemos aos espíritos amigos. Nesse capítulo diz assim: se você faz uma prece ao Criador, os espíritos intermediários entre Deus e os homens vêm ao nosso encontro. Se você faz um pedido a um espírito, a um amigo espiritual, o seu pedido, desde que seja um pedido seguindo esta lógica, é levado às providências divinas para ver se é
melhor para você, para ver se é bom para a sua existência. Muitas das coisas que pedimos não vai ser bom para nós. E aí tem uma parte que explica a transmissão do pensamento. Como é a transmissão do pensamento através de uma prece? Lá diz um exemplo muito importante, que o ar transmite o som, não é? Quem está lá no estacionamento em frente não está escutando o que nós estamos falando aqui, porque o som tem um limite, né? Transmitido pelo ar. É circunscrito. Agora, a prece não tem limites, porque é transmitido pelo fluido cósmico universal. Se você fizer uma prece, por exemplo, com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, imediatamente ela recebe a prece intercessória feita por você. Imediatamente. Hoje até a física estuda isso. Quando está estudando a física quântica, eles falam de entrelaçamento quântico, sincronia quântica, quando os elétrons estão na mesma posicionamento, na mesma frequência, quando esse vira, o outro vira automaticamente. O mesmo acontece na prece. Quando a pessoa está em sintonia, ou quando nós estamos querendo fazer prece para alguém, imediatamente aquela pessoa recebe. Então podemos entender que a prece, ela não é um puritanismo religioso, não é uma prática religiosa, é uma prática de bem viver. Jesus sempre orava ao final da tarde. Imaginemos Jesus orando, que maravilha que devia ser, né? Ele subia no entardecer, seus cabelos ao vento, ele entrando em sintonia com o Criador, fazendo uma prece para nós. Imagine, isso acontecia todos os dias. Quando pediram para que Jesus ensinasse a orar, ele não falou para os apóstolos, anotem e repitam, decorem e anotem aquilo, não. Ele ensinou a forma que nós devemos nos dirigir ao Criador, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo as nossas fraquezas, agradecendo a oportunidade e rogando auxílio. E um dos primeiros rogativas: não nos deixeis cair em tentações. O que quer dizer? Nós estamos em um mundo imperfeito. O mundo que nós estamos é um mundo ainda de provas e expiações. E por ser assim, ele traz muitos convites equivocados para nós, que são as chamadas tentações. Às vezes caminhos fáceis, caminhos aparentemente mais saudáveis, mas não são. Então, ele roga a Deus o discernimento necessário para que nós não caiamos em tentações e nos percamos no caminho evolutivo, porque isso acontece bastante. A humanidade dorme um sono espiritual muito grande. Ainda não encontramos aquilo que Jesus falava, o reino dos céus, totalmente, porque procuramos nos lugares errados. O reino dos céus não está nas paredes estreitas dos templos, o reino dos céus não está nem nas religiões, está em nosso coração, está em nós. À medida que a nossa consciência se amplia, nós encontramos o chamado reino dos céus, que é um estado de felicidade do Espírito, que sempre esteve conosco, esperando a nossa ação, o nosso trabalho. Porque o maior trabalho que nós temos aqui na Terra, realmente, é combater as más inclinações, as inclinações inferiores que ainda dormitam em nossos corações. Mas a espiritualidade nos auxilia. Quando nós pedimos com amor e com sinceridade, os espíritos sentem aquele chamado
e realmente vão até nós. Podemos orar pelos enfermos, podemos orar pelos criminosos até, podemos orar por pessoas que estão distantes, podemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, como recomendou Jesus, não só pelos que nos amam, mas aqueles que estão em nosso convívio, que nós sabemos, que ainda estão perdidos. Quando fazemos preces, não somente para aqueles que nos favorecem, a prece tem um valor muito grande. Experimentem fazer isso. Procure pensar na sua vida e ver as pessoas mais complicadinhas que passaram em sua existência. Faça uma prece para ele. Eu vou dar um exemplo aqui, uma pequena história. Se você vai num emprego novo, vamos imaginar, você chegou num emprego novo. E nesse emprego novo, quem está lá há 20 anos quer que você tenha a mesma experiência que ele, não é? Então eles começam a implicar com você. Então vem uma terceira pessoa e diz assim: olha, aquela pessoa falou isso, isso e aquilo de você. O que você vai fazer? Se eu fosse você, eu não deixaria barato. Eu ia lá e falava isso, fazia aquilo. Aí você que já está com os eflúvios consoladores do Mestre no coração, já entende a doutrina espírita um pouco, você vai dizer para ele: eu vou orar por ele. E eu aproveito, oro para você, para deixar de ser maledicente. Não é? Tem muitas maneiras de agir, muitas maneiras. Então existe a chamada conduta espírita. A conduta espírita é muito importante. Kardec perguntou aos espíritos da codificação: que é o espírita? É aquele que empreende um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E o mais importante, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Então vejam, a doutrina espírita, sendo eminentemente educativa, ela proporciona exatamente tudo isso para nós, esta oportunidade. Mas, de um modo geral, se nós olharmos a humanidade como um todo, imagine se toda a humanidade orasse. Muitas coisas mudariam no mundo que nos encontramos. Porque nesse momento que nós estamos, vamos supor que todos os problemas da Terra cessassem. Acabasse a fome, acabasse as guerras, acabasse os tumultos. Rapidamente nós transformaríamos a Terra exatamente como ela é agora. Porque é a condição dos moradores. Os moradores da casa que estão perturbados e não estão acordados para a verdade, que somos nós. Mas nós temos todos os elementos necessários para despertarmos, deixados por Jesus, trazidos pela revelação consoladora do Cristo, que representa ser a doutrina espírita. Nós vamos, através do raciocínio das nossas ações espirituais, tornar a nossa vida muito mais saudável do ponto de vista espiritual. E como será a nossa prece quando conseguirmos? Será uma prece de agradecimento pelas dificuldades. Será uma prece de agradecimento por todos que surgiram em nossa existência. Todos aqueles que nos favorecem ou que não nos favorecem são nossos professores. Todos eles nos ensinam. Mesmo nos momentos de felicidade aqui na Terra, você precisa viver esse momento com responsabilidade. Não deixar esses momentos te envaidecer ou então te fazer esquecer das responsabilidades do Espírito. Mesmo esses momentos felizes. E nos momentos mais difíceis, não nos esquecermos que nós temos sempre Deus ao nosso lado. Nós todos vivemos no Criador, submetido às suas leis imutáveis. Por exemplo,
Allan Kardec perguntou aos espíritos da codificação: aonde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos responderam: na consciência humana. E é exatamente isso que nos submete às suas leis, imutáveis, de uma justiça perfeita, de um amor infinito, que irá sempre nos favorecer a existência em todos os momentos que passarmos. Para nós termos noção de como a prece é importante, existe uns capítulos ali na segunda parte do livro Céu e Inferno, quando Kardec pega depoimentos de alguns espíritos ali, livro Céu e Inferno de Allan Kardec, recomendo que leiam, um livro que fala da justiça divina, é um desdobramento da quarta parte do livro dos Espíritos. Lá diz depoimento de espíritos felizes. Todos pensam assim: quando eu me tornar um espírito feliz, eu nunca mais volto para a Terra. Esse momento aqui de dor, vou ficar lá aproveitando as belezas de um mundo feliz, não é? Mas não é assim. Não é assim. A maior alegria dos espíritos felizes é socorrer os que estão na retaguarda como nós. Eles não esquecem das obrigações, por isso que estão lá. E uma das coisas que o espírito feliz pede em sua prece é agradecer, por exemplo, o corpo físico que serviu de instrumento aqui para a sua jornada na Terra. Eu agradeço este corpo inerte, muitos falam ali, que me ajudou tanto nesta passagem, através das suas dores, através do seu peso, assim por diante. Muitos agradecem os momentos mais difíceis como escolas abençoadas para o que eles observam hoje. Então vejam como é importante, como é dinâmica, evolutiva, é importante. E a nossa prece deve ser uma prece que segue essa dinâmica. Por exemplo, você faz uma prece, você não pode esperar obter o que não merece. Se você obtém, você merece. É porque está dentro da sua programação reencarnatória também. Vocês já pensaram receber o que não merece? Isso não existe. Então nós temos que realmente fazer a nossa parte, não é? Nossa parte para que tenhamos o mérito das nossas ações. A prece, quando é feita, por exemplo, em conjunto, nesse capítulo fala isso. Todos nós aqui estamos com o pensamento elevado, não é? Na palestra. Então isso tem muito valor vibratório, espiritual para todos nós, mas não somente para nós. Os espíritos recolhem esta vibração, levam para onde necessitam. Olha que importante isso. Quando nós oramos em conjunto, coletivamente, seguindo o mesmo ideal, nós obtemos resultados muito bons. E quando você ora para uma pessoa que está enferma e a pessoa não melhora, será que a minha prece é fraca? Não. A sua prece serviu muitas vezes para a pessoa obter uma moratória, para a pessoa suportar as dores do corpo, para ela arrecadar resignação diante daquele momento difícil que ela está passando. A prece sempre é importante. Certa vez, eu vou contar uma historinha, certa vez eu estava orando por um senhor lá do centro que estava muito enfermo, mas muito enfermo mesmo. E quando eu estava fazendo uma prece, apareceu-me uma amiga espiritual, o nome dela é Nazaré, trabalha conosco de vez em quando ali. E eu falei para a amiga espiritual assim: minha irmã, esse senhor está muito doente, se você puder ajudá-lo, eu vou ajudá-lo, ele vai melhorar. No dia seguinte desencarnou, melhorou. Então é assim que funciona a espiritualidade. A espiritualidade, ela tem uma outra visão, que os que estão lá já estiveram aqui, e uma visão que nós também teremos na vida espiritual.
Então, eu agradeço muito a atenção de todos. Capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Leiam sempre que você tiver dificuldade. Quando nós oramos, por exemplo, para Jesus, tem pessoas que dizem assim: olha, eu estou com tanta dor que eu não tenho nem cabeça para orar. Já viram isso? Acontece bastante, não é? A pessoa não consegue elaborar um pensamento. Jesus falou isso para os seus seguidores ali no momento. Não precise decorar nem falar muito. Fale em silêncio com seu coração, não é? E vamos fazer uma experiência. Quando nós estamos fazendo qualquer tipo de atividade, você pode fazer aquela atividade pensando em outras coisas, pensando em uma pessoa, pensando em outras coisas para fazer, não é? Agora, experimente pensar em Jesus. Só cabe Ele. Aí você sentirá uma força te invadindo. É uma força real desse Espírito, que tem o campo mental em todo o globo terrestre. O campo mental do Cristo, embasado por seu amor, abrange todo o planeta Terra. É o governador espiritual da Terra. Então, quando você não conseguir fazer uma prece, mentalize Jesus. Peça ajuda que você receberá. Vamos fazer uma prece também, para encerrarmos aqui. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, governador espiritual da terra, o caminho, a verdade e a vida. E aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos soerguem das quedas da caminhada dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Que possamos compreender que por detrás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Sê conosco, Senhor, auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o Teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem, e com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda tão distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade,
onde se faça a vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos, fiquem com Deus.